Seja bem-vindo ao canal Educador Financeiro. Vamos para um vídeo um pouco mais técnico. O papo aqui é como é que eu faço um bom planejamento financeiro para o meu cliente, um planejamento financeiro que funciona e um planejamento financeiro que vai me abrir portas, ou seja, ou vai trazer a atenção desse cliente para ele realmente entrar comigo no processo de consultoria, assessoria, acompanhamento que eu estou fazendo com ele, ou vai fazer com que ele queira comprar minhas soluções, ou vai fazer com que ele queira indicar os meus serviços para outras pessoas. Vamos nessa. Antes de começar, então vai ser bem prático esse vídeo, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu estou aqui com o software Apollo na minha frente, então vou compartilhar minha tela e à medida que eu vou trazendo aspectos que eu entendo que são importantes para você incluir quando você estiver fazendo um planejamento financeiro com o seu cliente, você vai ver, né, exatamente o que eu estou fazendo aqui na tela. Antes de começar, se você está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito ainda no canal Educador Financeiro, não perde tempo, se inscreve porque aqui tem muito conteúdo de valor todas as semanas para quem quer trabalhar com educação financeira. Vamos nessa! Bem, eu estou aqui no Apollo. O Apollo é um software feito para construção de planejamentos financeiros de longo prazo e planejamentos patrimoniais. Esse nome Apollo, né, é uma homenagem ao deus grego da luz, né, ou seja, ele dá clareza para o investidor. Muitos investidores deixam de investir porque, no trade-off entre gastar dinheiro e poupar dinheiro, gastar dinheiro é mais prazeroso, eu preciso de um bom motivo para poupar dinheiro, né? Então a gente trabalha isso muito bem nas nossas palestras e conteúdos, nós educadores financeiros, quando a gente está abordando aspectos comportamentais, trabalhando processos imaginativos, etc., né? Estabelecendo sonhos, mas o número, ele continua sendo relevante, né? Então é importante que ele enxergue esse esforço, vai representar o que lá na frente, né? De tal maneira que a primeira consideração que eu faço sobre a forma como você vai fazer planejamento financeiro com o teu cliente é que ele seja bem visual, né, para encher os olhos. A maioria dos processos de consultorias e atendimentos individuais, por exemplo, começam pelo planejamento. Então entenda que isso aqui, uma forma de enxergar o planejamento financeiro é como um cartão de visitas, né? Um dos primeiros trabalhos que você vai fazer com o seu cliente, ele tem que gerar um efeito de admiração, um efeito uau para falar, putz, que massa isso aqui, o que mais tem me esperando, né? Quais os próximos passos? E aí você conquistou a atenção desse cliente e sem atenção a gente não faz nada. Então, ser visual faz muita diferença. Essa ferramenta que a gente usa aqui, o Apollo, ela é bastante visual por conta disso. Além disso, né, você conseguir entregar a big win, né, uma vitória rápida, ou seja, se a sua primeira entrega relevante para o teu cliente, se ela demora muito para acontecer, talvez você perca o seu cliente, sobretudo porque para muitas pessoas a gente não tem tanta disponibilidade para o assunto dinheiro, né? Eu vivo repetindo isso, né? A escola Daniel Kahneman, né? A gente tem que entender isso. Então, mesmo que eu faça uma primeira versão do planejamento financeiro que não é perfeita tecnicamente, mas aquilo vai me servir como um norte. E o fato de entregar isso rápido faz a diferença quando a gente pensa na nossa atuação na educação financeira como um negócio. Então, aqui no Apollo, né, a gente tem alguns primeiros inputs, super rápido, né? Então, de novo, né, ser rápido. Por exemplo, idade atual, qual o período de aplicação, né? Então, você tudo pode editar aqui, naturalmente, isso aqui você já deve imaginar. Quanto que eu tenho hoje e quanto que eu espero poupar e, consequentemente, investir por período. Então, que eu coloquei 5 mil reais, vai que a pessoa tem um pouco mais, um pouco menos, não importa, sei lá, 10 mil reais, né? E que ela tem condições de investir, sei lá, R$1.000 não, vamos colocar aqui R$500 por mês, né? Você aqui no Apollo tem a possibilidade, é legal que você trabalhe com essa flexibilidade de simular aportes mensais ou anuais. Eu normalmente, por padrão, gosto de trabalhar com aportes mensais, até para a educação do investidor, isso faz muito bem. E você também aqui tem a possibilidade de fazer aportes dinâmicos ou não. Então, o que é que acontece aqui? Para a maioria dos clientes, e maioria mesmo, né, 80%, 90% dos casos, o aporte estático ele vai resolver. R$500 por mês, ponto, beleza, vamos ver o que é que isso aqui vai representar lá no futuro. Mas existem casos onde você tem empresários, às vezes a pessoa vai concluir a residência médica e daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos ela sabe que a renda dela vai mudar muito. E com essa mudança, a capacidade dela de aporte também muda bastante, né? Então a pessoa tem uma posição no emprego público, mas ela quer desenhar um cenário. Se eu passar nesse concurso,
então em até 12 meses eu vou ter um outro cargo, com outro salário, minha capacidade de aporte é outra. Então, nessas horas que a gente usa o aporte dinâmico, para esse vídeo aqui eu vou fazer o exemplo de um aporte mensal, aqui simulando R$500 por mês. E depois disso, qual é a taxa média de retorno esperada para o período, né? Então, o que é que a gente considera aqui, né? É até legal fazer exercício, sobretudo para quem ainda não está na renda variável, né? Se você acredita, assim como eu, que uma boa carteira de investimentos é uma carteira diversificada, eu acho muito arriscado bolsa, eu acho muito arriscado renda variável. Tá, então faz um exercício com a taxa Selic e depois faz um exercício com uma taxa média de retorno maior e mostra o seguinte, ó, com essa taxa aqui, que é uma carteira diversificada, a gente tem um pouco de volatilidade, mas com conhecimento a gente se protege disso, isso não vai representar um problema, sobretudo no longo prazo, ou pelo menos não deve representar, né? Mas a gente ganha muito na expectativa da taxa de retorno, e olha o impacto disso nos seus investimentos. Então, mais um motivo para fazer uma ferramenta, para usar uma ferramenta visual, né? Então vamos considerar aqui, por exemplo, que seja 11%, 12% ao ano. Tá? Tu acha que é muito, tá? Coloca menos aqui, coloca mais, mas enfim, que seja 10% ao ano. E você pode estabelecer essa taxa anual ou mensal. Eu gosto de trabalhar aqui com parâmetros anuais. E a inflação de longo prazo por período, porque você deve imaginar que um bom planejamento financeiro é importante educar o cliente nesse sentido, ele tem que considerar os efeitos inflacionários. Então você tanto pode olhar para a meta lá que está estabelecida no site do Banco Central, então deixa eu até colocar aqui bcb.gov.br aqui, ó. Então você vai vir no site do Banco Central e uma possibilidade, se você não quiser ter opinião sobre a inflação de longo prazo, você vai vir aqui e vai dizer o seguinte, ó, inflação dos últimos 12 meses é essa, a meta é 3,75. Então, isso aqui é Brasil, né? Se você considerar a inflação de últimos 12 meses, haverão períodos como esse aqui agora, que você vai distorcer muito um planejamento de 20, 30 anos, se você considerar 8 pontos, às vezes 10 pontos percentuais de inflação. Então, eu normalmente considero um pouco acima da meta, né? Então, Arthur, eu acho que 4% é pouco, Brasil tem que ser 6, tem que ser 7, enfim, você coloca aqui, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o importante é que você considere a inflação no seu modelo. Uma coisa que a gente faz aqui, né, então tão pronto para simular? Não, né? Uma coisa que a gente faz aqui no software Apollo é o que eu chamo de configurações avançadas, né? Essas variáveis da projeção que a gente classifica como configurações avançadas. Então você clica aqui para expandir e aqui embaixo você tem algumas opções que elas já vêm por definição marcadas como sim, né? Você pode marcar como não ou como sim. Mas eu separo isso, porque quando eu separo isso tem um efeito educativo importante para o cliente e há uma conquista de autoridade e de respeito também, né? Ou seja, eu separei e eu verbalizo. Existem outros elementos que são extremamente importantes para um planejamento correto de longo prazo e que muitas pessoas desconsideram, e por desconsiderar a gente acaba recaindo sobre erros crassos. Nós não queremos fazer isso com o nosso planejamento patrimonial. Então, ó, primeira coisa, super importante corrigir esse patrimônio que nós vamos formar ao longo do tempo pela inflação. Outra coisa, corrigir os aportes pela inflação também, né? Ou seja, não faz sentido nenhum um aporte de R$500 daqui a 15 anos, né? Tem que ser R$500 a preços de hoje, né? Ao longo desse período projetivo. E não só isso, dependendo do cliente, você vai ver que a pessoa está lá no ciclo da construção lá do Modigliani, né? Ela tem 30 anos, 40 anos e a expectativa é que a renda dela aumente nos próximos 10, 15 anos. Então o que a gente gosta de considerar também aqui é uma taxa que ela tem que ser pequena, né? Porque você tem esse efeito composto anualmente, então a gente coloca até como referência aqui no Apollo de 1 a 3%, então vou deixar no meio do caminho 2%, mas entendemos que para muitos casos, num planejamento financeiro de longo prazo, é razoável tecnicamente você utilizar o crescimento real dos aportes, né? O crescimento dos aportes acima da inflação. E além disso, um dos números que seu cliente certamente vai querer conhecer é qual é a renda passiva que ele vai ter no final desse período, né? E essa renda passiva, se eu for resgatando, eu vou ter um impacto tributário nesses resgates, então a gente considera 15% como alíquota a ser
a incidir nesses resgates. Naturalmente você vai ter investimentos que não serão tributados, outros que vão ser tributados, talvez alguns com uma taxa um pouco menor, mas 15% sendo a alíquota mínima de imposto de renda para a maior parte dos produtos tributáveis, a gente entende que é o adequado, afinal de contas, isso aqui é um planejamento financeiro de longo prazo. Chega no final, então perceba, né? A gente tem 6 perguntas na primeira etapa, mais 4 aqui, 10 perguntas, onde muitas delas você responde muito rápido, né? Nessa parte de configurações avançadas, na verdade, você não tem muito o que responder, você apenas está evidenciando para o seu cliente para que ele faça algumas contas mentais, do tipo, porra, isso aqui é um planejamento profissional, porra, o Arthur é um profissional que é muito gabaritado, ele sabe o que está fazendo. Porra, se eu fosse fazer isso sozinho, eu jamais consideraria essas coisas, né? Então, você vai passar relativamente rápido por esses itens aqui e alguns também, como por exemplo, idade atual, né? Capacidade de aporte. Lembrando sempre que é bom que você use uma ferramenta onde você tem um poder de simulação, né? Porque às vezes a pessoa se trava muito, eu não sei se eu coloco 400 ou 500 ou 600 reais. Cara, me fala um número de referência, a gente vai ver o resultado disso, qualquer coisa a gente volta e ajusta, né? Então esse poder de simulação faz muita diferença. E quando a gente clica em ver a evolução dos aportes, né? Você tem o quadro evolutivo disso, né? Que todo mundo gosta de olhar aqui, mas não só isso, né? Alguns números importantes, como por exemplo, seu patrimônio em 30 anos, a preços de hoje, vai ser de 864 mil. E destes 864 mil, você vai ter 506 mil, 58%, que é o esforço do seu aporte, do seu capital inicial, e 41%, 358 mil, que é o esforço dos juros, né? Ou seja, o esforço do seu dinheiro trabalhando por você. E lá nesse período, lá nessa data futura, a sua renda passiva mensal vai ser de 3.675, considerando, né, essa inflação de longo prazo, aquela alíquota de imposto de renda e considerando também a taxa média de retorno para o período que foi desenhada lá no painel de controle. Uma outra coisa possível que a gente coloca aqui, né? Então imagina que eu tivesse um aporte não de 500, mas de R$1.000 por mês, né? O que é que acontece aqui, né? Então perceba que entra uma nova informação aqui que muitas pessoas gostam bastante, que é, você vai alcançar seu primeiro milhão a preços de hoje nessa data aqui lá no futuro, né? Essa informação não estava aqui porque na simulação anterior, quando o aporte mensal era de R$500, você não montava 1 milhão. Então agora você tem novos números e aí a gente sabe que a história, essas métricas de vaidade, elas trazem muita atenção. Então nessa hora normalmente o cliente se mexe na cadeira, né? Ele, putz, cara, primeiro milhão e tal, 1.600.000, pô, renda passiva mensal, 7 mil, interessante. Como que faz isso? E é aí que você vai para os próximos passos do seu curso, da sua palestra ou da sua consultoria, né? Olha, para fazer isso a gente tem que ter condições de entregar essa taxa de retorno média. Como é que faz isso? Aprendendo a investir, etc. Por aí vai. A gente tem que conhecer um pouco melhor a nossa disciplina, o nosso comportamento enquanto poupador, enquanto investidor, enquanto consumidor, para ter certeza que a gente vai garantir e proteger o nosso orçamento para conseguir separar esses 500 ou R$1.000 por mês. Assim por diante. Neste vídeo eu trouxe para você algumas características que eu entendo que farão com que você seduza do ponto de vista positivo, né? Gere o efeito wow no seu cliente e também alguns aspectos técnicos para que você entregue um planejamento financeiro de longo prazo que funciona. Se você gostou dessa ferramenta, este é um dos softwares disponíveis na plataforma da Tech Finance, que é uma plataforma de softwares e ferramentas para educadores e consultores financeiros profissionais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Tech Finance, eu vou deixar o link aqui embaixo, lá no site da Empreender Dinheiro, certamente você vai encontrar com facilidade materiais sobre a Tech Finance, vai ser um prazer para a Empreender Dinheiro apresentar essa ferramenta revolucionária para você. Com isso dito, se você não é inscrito no canal Educador Financeiro ainda, se inscreve aqui no canal, me diz aqui embaixo se você gostou dessa forma de fazer planejamento financeiro de longo prazo, a gente se encontra num próximo vídeo.